Personagens com poderes, além da compreensão e feitos que alcançam o divino, são bastante comuns na cultura pop. Em alguns desses casos, um personagem pode ser tão poderoso no seu verso que se torna extremamente difícil de saber qual seria seu limite, por não ter ninguém que chegue aos seus pés. Um exemplo ótimo disso, sem dúvidas, é o Saitama. Em One Punch Man, até os feitos mais impressionantes dos personagens mais poderosos são casualmente superados pelo careca. Isso acaba trazendo muitas dúvidas e nuances sobre qual seria o real limite de seu poder, e é por isso que hoje eu decidi trazer esse vídeo para entendermos qual seria o real poder do homem de um soco só. E claro, é importante lembrar que temos que analisar primeiro o Saitama base e depois o Saitama após o aumento exponencial da luta contra o Garou, pois só definindo seu ponto de partida podemos saber o quanto que ele evoluiu. Com isso em vista e sem mais enrolações, vamos começar. Começando pela força física, antes do aumento exponencial, Saitama já foi capaz de jogar pro alto toda a crosta da Lua Io de Júpiter. Considerando a massa e gravidade, sua crosta, que seria em torno de 1% de sua massa total, pesaria pouco mais de 163 quatrilhões de toneladas. Se considerarmos que cada quadro representa um segundo, o momento gerado seria equivalente a mais de 74 sextilhões de toneladas, e como ele arremessou com um único braço, sua força total seria o dobro disso, o que é equivalente a 25 vezes a massa da Terra. Já em velocidade, um dos feitos mais impressionantes do careca foi ele se mostrar ser casualmente mais rápido que a primeira forma monstro do Garou, sendo que nessa forma o caçador de heróis já era bem mais rápido que o Flash Flash, que é um personagem confirmado como acima da luz. Além do Garou ter sido capaz de criar uma constelação com seu rastro junto ao monstro platinado ao se mover em alta velocidade. Estimando o volume dessa constelação e dividindo o resultado por 2, já que é um feito do Garou mais o platinado, descobrimos que para eles fazerem isso em 13 microsegundos, como mostrado no mangá, ambos teriam que estar a mais de 215 mil vezes a velocidade da luz. E como o Saitama se mostrou superior a isso, ele seria no mínimo 2 vezes mais rápido, estando em nível massivamente FTL+. E apesar de parecer muito discrepante para a obra, vários personagens considerados fracos no verso já mostraram feitos massivamente hipersônicos, então não é loucura pensar que os top tier seriam centenas ou milhares de vezes mais velozes. Agora indo para a potência de ataque e durabilidade é onde os grandes debates se dão pela internet, então vamos por partes. Muita gente coloca o Saitama pré-evoluído no máximo em nível planeta grande, já que ele subjugou o ataque do Boros, dito pelo mesmo ser capaz de destruir a Terra, junto ao fato de que no mangá o Saitama pensa que o Boros era quase uma luta de verdade. Porém isso tá longe de ser a real escala. No databook oficial é dito que esse ataque do Boros tem potência suficiente para destruir uma estrela, e por muito tempo foi dito que isso era um erro de tradução, mas no original o contexto aponta para a mesma afirmação. Até porque o Boros dizer que seu ataque iria destruir a Terra não significa que é seu limite. Ou seja, assumindo que estrela se refere a um astro semelhante ao nosso Sol, isso significa que o careca estaria no mínimo em nível estrela mais. Porém, isso nem é nada se comparado ao feito do Garou cósmico de replicar uma explosão de raios gamas, um dos fenômenos mais poderosos do universo, podendo gerar em torno de 500 mil quetatons de TNT, ou nível estrela grande. E como o Saitama tancou isso sem problemas, ele teria pelo menos o dobro disso para potência e durabilidade. Para termos de comparação, isso é poder suficiente para vaporizar 16 sóis de uma vez. E como eu disse no começo do vídeo, essa era a escala de poder do Saitama até sua luta contra o Garou cósmico, que foi onde seu poder começou a crescer exponencialmente. Se analisarmos o gráfico mostrado no final da luta, podemos ver que nesse ponto o poder do careca aumentou pouco mais de 86 vezes, mas isso não é tudo, já que dá a entender que a linha nesse ponto ainda estava em crescimento, reforçado pelo próximo feito do Saitama, onde ele dissipa toda a atmosfera de Júpiter com um espirro sério. Se considerarmos a velocidade de escape de Júpiter para dissipar uma massa equivalente a 287 terras, esse feito estaria em nível estrela anã. Porém, isso é o mínimo. Se levarmos em conta a distância que ele estava do planeta e que o espirro atravessou isso em um instante, a energia gerada seria mais de 5.000 quetatons de TNT, ou nível estrela grande. Mas isso é tudo para um espirro. O soco de uma pessoa bem treinada é, em média, 42.500 vezes mais potente que tal, o que faria os golpes do Saitama gerarem 244 milhões de quetatons de TNT, o que é energia suficiente para obliterar quase 4.000 sóis. Ou seja, o Saitama obteve um aumento de poder de pelo menos 244 vezes. E bem como sua potência e durabilidade, sua velocidade também ganharia esse aumento, o fazendo ficar 52 milhões de vezes mais rápido que a luz. Isso é rápido bastante para atravessar o sistema solar 54 vezes em um segundo.
Já para sua força física, ele conseguiria erguer pelo menos 18 septilhões de toneladas, o que é quase 10 vezes a massa de Júpiter. E antes de mais nada, é importante pontuar duas coisas. A primeira é de que eu não acredito que nessa cena o Saitama e o Garou criaram um buraco no universo com um choque de socos, já que isso é incoerente com o contexto da própria luta. Pois se no começo dela eles já conseguiam destruir milhões de estrelas a anos-luz de distância, por que destruir Júpiter com um espirro seria tão impressionante para o Garou? Eu acredito que isso ou seja uma singularidade do Blast, já que ele teleportou os dois, ou simplesmente a silhueta da lua. E o segundo ponto é que, até o momento, não se sabe se o Saitama manteve o nível de poder que ele alcançou, já que depois de voltar no tempo, ele se fundiu com seu eu do passado, perdendo as memórias, o que pode implicar que ele também perdeu o aumento de poder. Mas até que seja dito algo a respeito, eu acredito que ele tenha mantido, principalmente com a situação atual do mangá. Então a escala de poder do careca de capa fica assim. E como complemento, é válido ressaltar algumas habilidades especiais que o Saitama já apresentou. A primeira é de interagir com o intangível, como quando ele invadiu uma dimensão espiritual no soco ou quando ele segurou os portais do Garou como se fossem físicos. E outra habilidade que ele mostrou recentemente foi a de quebrar a quarta parede em um certo nível, onde em um capítulo ele diz que fez determinada coisa em 3 painéis, se referindo aos quadros do mangá. Definitivamente o Wano e o Murata estão levando o personagem para um caminho bem interessante. Mas então, você concorda com essa escala de poder? Qual você acha que será o nível total do Saitama no fim da obra? Diga nos comentários e sugiram outros personagens para eu trazer numa escala de poder. É isso, muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.